E nós vamos abrir a palavra do Senhor em Hebreus 8:10. Abra sua Bíblia em Hebreus 8. Na verdade, não apenas o 8:10. O 10 é onde nós vamos meditar, mas eu quero ler a partir do primeiro verso, salvo engano. Eu pausei para dar uma fungada, a fungada saiu aqui. Oliver, me faz um favor. Pode ligar esse ventilador, por gentileza? Ele ataca aqui, um vento no meu peito aqui. Obrigado. Vamos orar. Pai querido, graças te damos pela tua palavra, aberta diante dos nossos olhos. Pedimos a capacitação do teu Santo Espírito para que possamos expô-la fielmente e o mesmo Santo Espírito esteja, ó Pai, gravando as tuas escrituras no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Versão Almeida Revista Atualizada. Ainda não consegui comprar a nova Almeida Atualizada. Então nós vamos ler aqui. Ora, o essencial eu estou em Hebreus 8, vou de 1 até 12, sendo que o verso 10 é o texto da meditação. Tá? O 10 está lá postado. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministério do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele tivesse na terra, nem mesmo o sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés, divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois, diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Palavra do Senhor, texto que nós acabamos de ler, principalmente nessa parte aqui dos versos de 8 a 12, se encontra lá em Jeremias 31. Na verdade, o autor de Hebreus, ele cita literalmente aqui Jeremias 31, onde Jeremias vai falar de uma aliança que Deus estará afirmando com o seu povo. Aqui o autor de Hebreus, ele
vem falar da pessoa do Senhor Jesus Cristo, do grande mistério do Senhor Jesus Cristo, mistério esse que é sobremodo excelente, é o mistério da lei. Aqui o autor de Hebreus, ele vai traçar um paralelo entre a lei de Moisés e a nova lei firmada em Cristo Jesus. Por isso aqui é interessante que ele vai citar um dos profetas para falar da nova lei, a lei impressa em Cristo Jesus. Lei essa que foi firmada por Deus, onde nós somos os beneficiários. E aqui tem algumas questões que vêm nos chamar a atenção. Lá no verso 10, como eu estava dizendo, vai falar sobre que esta lei, que Deus está afirmando conosco, é uma lei que estará sendo firmada com a casa de Israel. E a expressão casa de Israel aqui, ela quer dizer a totalidade do povo de Deus. Embora lá no contexto de Jeremias venha falar do povo de Israel, aqui o autor de Hebreus, ele vai estender para todo o povo de Deus. Afinal, nós somos o novo Israel de Deus. Nós somos o Israel de Deus, o firmado não segundo a linhagem de Abraão, mas da promessa feita a Abraão. Nós somos o povo de Deus, alcançados por uma aliança firmada em Cristo Jesus. Firmada em Cristo Jesus. E outra expressão que ele vai dizer aqui para a gente, lá no verso 10 ainda, ele diz assim: pois esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. O que ele quer... vou tentar ficar mais parado. O que ele quer dizer com depois daqueles dias? Se a gente pegar a palavra e voltar lá no primeiro capítulo de Hebreus, olha como é que o autor de Hebreus, ele começa a sua epístola, e ele vai nos dar aqui uma referência com relação ao depois daqueles dias. Diz lá no capítulo 1, versos 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e veja que nesse texto que nós estamos estudando, ele está citando um profeta que é Jeremias, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui herdeiro de todas as suas coisas, pelo qual também fez o universo. Então, o autor de Hebreus, quando ele vai dizer depois daqueles dias, ele está falando depois da velha era, ou já na era cristã, já na era de Cristo Jesus. Então, para o autor de Hebreus, nós já estamos depois daqueles dias, já estamos vivendo. Ou seja, as promessas que foram feitas em Jeremias, o autor de Hebreus está dizendo, foram cumpridas, estão sendo cumpridas aqui agora. É a nossa era. Está acontecendo aqui agora algo que foi prometido lá por Jeremias, em todo o seu contexto babilônico, dizendo sobre uma libertação que era muito maior do que o povo sair da Babilônia física, mas da Babilônia espiritual. O autor vai dizer que aconteceu o fim da velha era e começou a nova era, a era do cumprimento das promessas de Deus que foram inauguradas em Cristo Jesus. E sobre isso que nós vamos falar, queridos, ele fala de uma aliança, de uma nova aliança. E eu gostaria de falar um pouco sobre essa noite, sobre esse tema tão importante para a vida cristã, chamada aliança em Cristo Jesus. Nós vamos participar daqui a pouco da Santa Ceia, e que essa palavra aumente a nossa fé, a nossa intimidade, nosso relacionamento com Deus. Uma aliança é um pacto entre duas pessoas. Estava até brincando, né? O Felipe do Gildo e da Mônica casaram agora, e algumas pessoas até estavam brincando comigo, que eu estou muito casamenteiro, né? Foi Paulinho falando, né? Acho que a Darlene também. Olha lá, tá ali o Samuel, a Jéssica está ali, ó, casamos no domingo passado, sábado passado foi a Fabiana, ontem foi o Felipe e a Mariana, esposa dele, é Mariana, né? Na Mariana, eu troco, Marina, eu troco o nome que é uma beleza, né? E eles colocam no dedo uma aliança.
E quando eles colocam no dedo essa aliança, eles fazem ali um compromisso. Porque a aliança é um compromisso entre duas partes. E a primeira aliança era um compromisso entre duas partes. Quais eram essas partes? De um lado, Deus, que deu a sua lei e fez com o povo: eu faço com vocês uma aliança, um compromisso, ou como o texto vai expressar aqui, um testamento. Faço com vocês um acordo, um testamento. É o seguinte: se vocês me obedecerem, se vocês ouvirem meus preceitos, se vocês andarem nos meus caminhos, eu vos darei o melhor dessa terra. E qual era o compromisso do povo? Andar nos caminhos, fazendo a vontade de Deus. Deus disse para aquele povo: olha, eu tirei Abraão da casa dos seus pais e fiz para ele uma aliança, com ele uma aliança, que se estende a todos vocês. Eu tenho abençoado vocês, e eu vou sempre abençoar vocês. Andem nos meus caminhos e vocês comerão do melhor dessa terra. Deus mostrou o poder diversas vezes, de várias maneiras, e o povo experimentou diversas vezes que andando nos caminhos do Senhor, eles eram abençoados. Mas quando eles não andavam no caminho do Senhor, nos caminhos do Senhor, eles não eram abençoados, pelo contrário, eles eram castigados. Agora olhem aqui para mim. Era uma aliança, feita entre duas partes, Deus e o povo. E mesmo com todos os benefícios de cumprir aquela aliança, o povo não cumpriu. Por quê? Porque aquela aliança era imperfeita. E por que aquela aliança era imperfeita? Porque aquela aliança tinha defeito, ela estava enferma por causa da carne. Vamos ver duas passagens? Olha o que vai dizer o verso 7 do que nós acabamos de ler. Hebreus 8, verso 7. Hebreus, por que você saiu daqui? Volta, meu filho, fica aqui. Hebreus 8, verso 7, diz assim: porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. Então, o próprio autor que está dizendo, aquela primeira era com defeito. E que defeito era este? Da nossa parte. O acordo firmado entre Deus e o povo, da parte de Deus, Deus estava íntegro, sempre pronto para cumprir a sua parte no acordo. Andou comigo? Bênção. Não andou comigo? Não bênção. Olha o que diz lá, Romanos 8, verso 3. Paulo vai dizer assim: porque o que fora impossível à lei, porque estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Paulo vai dizer, a primeira aliança, ela era impossível de fazer alguma coisa, porque ela estava enferma pela carne. E qual era a enfermidade da carne? Essa nossa capacidade, queridos irmãos, de não conseguir fazer a vontade de Deus. Olha para você, olha para mim, olha para a gente. A gente tem a palavra de Deus aqui, a gente tem as promessas do Senhor sobre as nossas vidas, e mesmo assim, a gente não consegue. Se falarem para vocês assim, olha só, fique um mês sem comer chocolate, nem picanha, deixa eu botar um equilíbrio aqui, né? Mulheres, homens aqui. Se você ficar um mês sem comer chocolate e não comer picanha, você vai ganhar 1 milhão. Não precisa nem acertar todas as perguntas lá do Silvio Santos. Você vai ganhar 1 milhão. Um mês. Consegue, Sérgio, ficar um mês sem comer uma picanha? Eu fico muito mais. Sei nem quando foi a última vez que eu comi uma picanha. Mas mesmo assim, muita gente não vai ganhar 1 milhão. Porque a nossa carne é enferma. Mesmo diante das promessas de andar com Deus, nós não queremos esse negócio.
Porque há um pecado sobre nós que nos atrapalha a fazermos aquilo que deveríamos fazer. Então, a velha aliança, a antiga aliança, a velha era, estava enferma por causa da carne. Então, o autor de Hebreus está mostrando ali para o povo, dizendo o seguinte: olhem para Cristo, porque se vocês tentarem olhar para a segunda aliança, tudo que vocês vão encontrar é imperfeição. Então, se a velha aliança era imperfeita, o que podemos dizer da nova aliança? Que ela é perfeita. Então agora, já que esse acordo entre as partes, uma parte é enferma e não consegue cumprir, Deus fez uma nova aliança. Queridos, este é um grande mistério do Evangelho. Olha para cá, você que está em casa, olha o que Deus fez. Não temos mais esta primeira aliança, porque houve uma quebra de acordo. O povo pecou, o povo não cumpriu, enfermo pela carne. Então Deus faz uma nova aliança. Agora, de um lado está Deus, e de outro lado está quem? Cristo Jesus. E como eu falei, uma aliança é um acordo entre as partes. E qual era o acordo? Se Cristo morrer pelos nossos pecados, Deus nos perdoa de todas as nossas iniquidades. Era um acordo. Qual foi a última palavra de Cristo Jesus na cruz? Está consumado. Uma das sete últimas palavras, né? Está consumado. Tetelestai. O acordo está cumprido. Eu me arrepio, irmãos. Porque a palavra do Senhor Jesus foi: Pai, está cumprido o acordo. Então escute uma grande verdade. Na antiga aliança, o povo constantemente tinha que tentar cumprir um acordo. Na nova aliança, o acordo já está cumprido. Tetelestai, que eu já falei aqui, é um termo jurídico de um compromisso. Está firmado, está concluído. Esta é minha parte é morrer na cruz. Então, quando Jesus Cristo morreu na cruz, Ele cumpriu o acordo. Por isso, Jeremias, que nós acabamos de ler aqui, nas suas lamentações, no capítulo 3, ele vai falar que grande é a sua fidelidade. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque grande é a sua fidelidade. A sua palavra no original é fidelidade da aliança em Cristo Jesus. Então, por que Deus sempre derramará a sua misericórdia sobre as nossas vidas? Porque o outro lado já cumpriu. Além de Deus ser ricamente em misericórdia, eis aqui uma marca. Sabe por que Deus vai te perdoar, e vai te perdoar, e vai te perdoar, e vai te perdoar, e vai continuar te perdoando? Porque Deus, Ele não quebra o acordo que Ele fez. Porque Cristo Jesus já cumpriu o acordo, e agora Deus permanece com a fidelidade dEle sobre o acordo. Você é perdoado, não por causa de uma aliança sua com Deus, mas por causa de uma aliança de Cristo com Deus, que já está consumado. Isso é bom demais. Ah, pastor, então eu vou viver minha vida de qualquer maneira? Não. A gente vai chegar lá. Porque nós temos com Deus também uma aliança, um compromisso de andar nas suas obras, porque Ele cumpriu o acordo dEle para nos salvar. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Ficou gravado no teu coração esse negócio? Nós somos perdoados por causa da fidelidade de Deus a um acordo que foi feito com o seu Filho Jesus, que já foi cumprido. Então Cristo já cumpriu a parte dele, Deus permanece constantemente cumprindo a parte dele, que é nos perdoar por causa de Cristo Jesus. E agora eu te pergunto, cadê o teu papel nisso tudo? Por isso a gente diz que a salvação é pela graça. O teu nome não estava ali naquele contrato. O contrato estava lá, qualificação: Deus, pessoa eterna, de direito espiritual,
Residente domiciliado nas mansões celestiais. CPF. Qual é o CPF de Deus? Do diabo eu sei. 666. De Deus é 777. Tá lá. Do outro lado, Jesus, Filho de Deus, eterno, pessoa divina, de direito espiritual. E eles fizeram um acordo. O teu nome não está aqui. Foi um acordo feito entre Deus e Jesus, onde você e eu estamos no anexo desse acordo como os beneficiários. E recebemos esse benefício através de um negócio chamado fé. Quando nós cremos no Senhor Jesus, Deus imputa em nós a sua justiça que foi trabalhada num acordo. Entende isso? Então, o nosso papel é receber os benefícios de um acordo feito entre duas divindades que foram cumpridos, acordo de sangue, e quando eu tenho fé, Ele imputa em mim os benefícios desse acordo. Somos salvos pela graça, alcançados por um favor incompreensível. Esse é o nosso Deus, a nova aliança. Aliança essa, como diz aqui o texto, olha o que Deus diz, vamos voltar ao verso 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Este é o testamento que testamentarei. Assim que está dizendo. Que é traduzido como firmarei. Deus está dizendo, este é o testamento que eu estou atestando com vocês. E aqui a iniciativa é do Senhor. Deus, quando percebe que houve uma quebra do primeiro acordo, onde Deus era parte inocente no primeiro acordo, Deus simplesmente poderia fazer o quê? Bem, fiz um acordo com vocês não cumpriram o acordo, então agora eu vou executar, está aqui minha dívida. É assim que faz? Você vai lá, faz um acordo com as Casas Bahia, parcela lá sua televisão em 24 vezes sem juros. É um acordo. Você levou a televisão, não pagou, o que a Casa Bahia vai fazer? Vai te cobrar. Vai negativar teu nome, vai te botar na justiça, tudo mais. Deus poderia fazer isso conosco. Vocês não cumpriram o acordo. Vou executar esse negócio, acabou, ó. Mas não, Ele teve a iniciativa de fazer um novo acordo. É dele. Ele diz, eu firmarei, o plano é dele. A iniciativa é de Deus e a acabativa é de Deus, porque Deus começou e Deus acabou. Ele que fez isso. Aí eu falei assim, e a nossa parte? Olha só, queridos, interessante. Olha o contraste entre a antiga aliança e a nova aliança. A antiga aliança, ela foi escrita em pedra. Quando Moisés desce lá do monte, com as pedras, vê o povo que mal começou a história entre os dois, já se rebelou, já estava lá com um bezerro de ouro, aí Moisés vai lá, sobe de novo para escrever de novo lá, em pedra. Mas agora o texto está dizendo aqui, no verso 11, que esta aliança, ela não ficará escrita em pedras, mas no coração. Olha o que diz lá o texto, 10 e 11, parte B do 10. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. As mesmas palavras que estão lá em Jeremias 31, 34. Deus está dizendo, na primeira aliança, o povo ia me obedecer por interesse, para receber o melhor da terra, e também por medo, para não ir para o castigo. Mas agora, nessa nova aliança, Deus está dizendo, eu vou gravar na mente e no coração, quer dizer, mente e coração, a totalidade do homem, do seu ser, da sua razão e dos seus sentimentos, do homem completo. Deus está dizendo, completamente no homem, eu vou imprimir, eu vou gravar, assim como a primeira lei foi gravada em pedras, agora eu vou gravar no coração. Ninguém vai precisar ensinar ninguém, porque eles vão aprender a me amar.
Quando o Espírito Santo veio sobre as nossas vidas, imputando em nós os benefícios desse acordo, ele veio nos regenerar, nos gerar novamente, para nos ensinar a obedecer o grande mandamento. Qual é o grande mandamento? Amarás o Senhor teu Deus. O grande mandamento não é obedecerás o Senhor teu Deus, mas é amarás. Olha para mim. Deus firma uma nova aliança em Cristo Jesus, nos coloca como beneficiários e envia o Espírito Santo para que agora a gente ande nos caminhos do Senhor, não por medo da morte, por medo da ira de Deus, nem por desejos pelos benefícios de Deus, mas por amor. Porque no final do verso 10, Deus está dizendo assim: porque eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. A nova aliança, queridos irmãos, é para um relacionamento de intimidade. Deus está chamando a gente para um relacionamento de intimidade. Deus está te chamando assim: olha, eu salvei você, eu fiz uma aliança com Cristo Jesus e coloquei você como beneficiário, porque eu amo você, e eu estou agora enviando meu Espírito Santo e imprimindo dentro do teu coração as minhas leis, para você andar comigo, não por medo e nem por interesses, mas porque você me ama. Porque por toda a eternidade nós estaremos lá no céu, não por medo, não por interesse, mas por amor. Deus fez uma nova aliança em Cristo Jesus, porque Ele nos ama e Ele quer que a gente o ame. Para de ficar tendo medo de Deus. Para de ter um relacionamento com Deus, um relacionamento frio, um relacionamento religioso, ou um relacionamento de interesse, porque Deus não quer isso contigo. Deus enviou Cristo Jesus para morrer na cruz pelos teus pecados, para que você tenha com Ele um relacionamento de amizade, de filiação, um relacionamento de intimidade. Deus não está interessado em outra coisa de você, a não ser no teu coração. A palavra do Senhor diz diversas vezes que Deus olha o íntimo, Deus quer o teu coração, Deus quer o teu amor para com Ele. Mas quantas e quantas vezes o nosso relacionamento com Deus é tão distante? É distante por interesse ou distante por medo? Deus está nos chamando para falar assim: não esquece essas coisas aqui, fica aqui. Me ama incondicionalmente porque eu te amo incondicionalmente. Será que a gente pode experimentar isso? Será que a gente consegue trabalhar isso nas nossas vidas? Em que momento você está da sua vida espiritual? Você vem para a igreja, você anda com Deus, você lê a Bíblia, você faz as coisas porque você tem interesse em ser abençoado? Ou porque você está com medo de Deus te castigar? Eu quero dizer que nas duas versões, você está errado. Você está errado. Muito embora essas coisas devam acontecer na sua vida, que não seja nem por interesse, nem por medo, mas simplesmente por amor. E você só vai conseguir amar a Deus se cada vez mais e mais você se aprofundar no relacionamento dele com intimidade. Deus está dizendo: eu vou imprimir em vocês a minha lei, vocês vão gostar de andar comigo, vocês vão conhecer. Ninguém vai dizer conheça a Deus, porque todo mundo vai me conhecer. E quando a gente conhece a Deus, a gente não chega perto dele nem por medo, nem por interesse, mas por amor. Porque eu te amo, Senhor. Você me ama por quê? Porque tu és Deus, eu gosto de estar contigo, é bom. A gente pode experimentar isso na vida. Isso pode ser uma realidade nas nossas vidas, um cristão verdadeiro, um cristão autêntico, um evangelho puro, de profunda intimidade com Deus, não por interesse nem por medo. Amém?